prepare, já estamos cansados, já está de noite, mas o último tema ele é super emocionante, porque agora a gente vai descobrir como ir do zero, né? From zero to hero, como a gente vai virar ali o herói, os campeões da jornada, fazendo uma startup, saindo do zero e seguindo os 5 passos, que não são nada simples, mas que a gente pelo menos sabe agora quais são eles, para transformar as ideias em negócios. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos convidar ao palco Diego Nolasco. Uma salva de palmas. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu sou Diego Nolasco, eu sou físico de formação, então é meio esquisito eu estar aqui falando de negócios, mas, no meu entendimento, ciência tem que virar negócio, senão perde o sentido. A gente passou uma temporada no Brasil sendo muito academicista, estudando por estudar, fazendo ciência por fazer ciência, e a gente está vendo uma falência recorrente de instituições de ensino, né, principalmente as privadas, porque o pessoal não está vendo o porquê de fazer ciência. Então, quero começar essa fala com uma reflexão que não é minha, quem dera fosse, mas que faz muito sentido. Essa reflexão é de René Descartes. René Descartes escreveu um livro que se chama O Discurso do Método, e ele, na primeira linha, diz o seguinte: não há no mundo coisa mais bem distribuída do que o bom senso. René Descartes disse isso depois de perceber que o bom senso era a única ferramenta utilizada pelos pensadores da época para construir as respostas para suas perguntas. E aí, quando a gente se baseia no bom senso, a gente acaba flertando com a possibilidade de ser vítima do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum surge quando o seu bom senso se casa com o meu bom senso. E aí, por pensar da mesma forma, a gente acaba acreditando que está certo. Ora, se a gente concorda, então só pode ser verdade, né? Só que isso é uma forma de responder de maneira muito perigosa ao que a gente chama de viés da confirmação. E o viés da confirmação é o que sustenta aquela nossa vontade genuinamente humana de estar certo. A gente quer estar certo sempre. Então, Descartes percebeu isso e desenvolveu o tal método. E aí, eu quero saber se você se identificou com o que eu acabei de falar. Será que você já viveu na tentativa e erro? Será que você já tentou fazer alguma coisa sem se preparar antes? Será que você já tentou se envolver com um processo sem saber qual era o melhor caminho? Muita gente no Brasil empreende dessa forma, descobrindo na raça, abrindo o mato no facão e metendo a cara e vendo o que dá. Ora, nessa minha jornada eu descobri que existem formas mais produtivas, formas mais inteligentes. E essas formas mais inteligentes, elas vêm de uma ideia que eu desenvolvi, que eu chamei de clique. Clique tem a ver com criatividade, liderança, inovação e cultura. No meu entendimento, essa é a chave do progresso da sua casa, é a chave do progresso da nossa cidade, é a chave do progresso das empresas do nosso país, enfim, é a chave daquilo que está estampado na nossa bandeira: progresso, criatividade, liderança, inovação e cultura. Como é que a gente faz para ser criativo? Para ser criativo, a gente tem que, antes de mais nada, aprender a gerenciar a nossa inteligência, gerenciar a nossa criatividade, as nossas inovações. A gente geralmente faz isso meio que na base da gambiarra aqui no Brasil, né? A gente pensa numa solução, fala, peraí, deixa eu ver se assim funciona, se assim dá certo, e aí a gente faz uma gambiarra. E aí, nessa de pensar nas gambiarras, eu acabei escrevendo uma outra palestra, já vou fazer um jabá aqui agora, chamada Da Gambiarra ao MVP. Porque a gambiarra é o nosso pontapé inicial. E quando eu digo nosso, eu digo de nós brasileiros. É o nosso pontapé inicial para o desenvolvimento de soluções para os nossos problemas. A gente começa dando um jeitinho
e depois vai entendendo quais são as características essenciais daquilo que a gente quer desenvolver e vai implementando melhorias. Como é que a gente faz para implementar essas melhorias? Bem, eu não vou te ensinar, mas eu vou te convidar a estudar a respeito de Design Thinking. O Design Thinking é uma ferramenta espetacular. E eu comecei a entender a respeito disso quando eu estava fazendo pós-doutorado lá no MIT. Eu fui para o MIT, fiquei lá entre 2014 e 2016 e eu fui fazer ciência. Mas lá eu tive a chance de entender que o objetivo da ciência é o desenvolvimento de tecnologias. O MIT é um instituto de tecnologia e não um instituto de ciência. E o objetivo da tecnologia é melhorar a vida das pessoas. E para melhorar a vida das pessoas, essas tecnologias precisam virar negócios e esses negócios precisam gerar, além de empregos e renda, resultados. Olha só, então eles aplicavam de maneira muito consistente os pilares do Design Thinking. E o Design Thinking é aquilo que vai te ajudar a lapidar as suas ideias, a fazer com que você vá construindo uma forma mais bonita daquilo que você entende como sendo a solução que você daqui a pouco quer entregar para a sociedade. Só que aí, quando você tem a solução nas mãos, você não pode simplesmente parar aí. É necessário verificar se essa solução é economicamente viável. Se existe viabilidade financeira, tanto para a construção, para a continuidade do desenvolvimento dessa solução, quanto para a sua comercialização. Como é que você vai precificar o seu desenvolvimento intelectual? Como é que você vai fazer para as pessoas entenderem que aquilo que você quer entregar para a sociedade tem um custo que precisa ser coberto e que você precisa lucrar com o seu trabalho? Eu sugiro que você estude um pouco mais de matemática e se esforce para perceber que a análise de viabilidade financeira é a ferramenta essencial do início de qualquer jornada empreendedora. A análise de viabilidade financeira parte do princípio de que você é competente para coletar dados, para organizar esses dados e para analisar esses dados. Quando você coleta, organiza e analisa dados de maneira adequada, cara, você está com a faca e o queijo para transformar seus dados em informações. Quando você transforma seus dados em informações, essas informações vão ser contextualizadas pelos seus stakeholders e eles vão construir conhecimento. Quando seus stakeholders constroem conhecimento, eles se tornam inteligentes. E o que é a inteligência? A inteligência, de maneira técnica, é a sua competência para tomar decisões de maneira técnica. A inteligência é uma competência. E essa competência, ela está relacionada com a sua capacidade de tomar decisões de maneira técnica. Então, olha que bacana, você vai estar pensando como um cientista, coletando dados, fatos e evidências, organizando tudo isso, analisando tudo isso, contextualizando e convertendo isso em informação, transformando essa informação em conhecimento e a partir desse conhecimento construindo inteligência. E aí as decisões vão ficar mais claras, mais simples, e aí tudo vai depender do próximo passo, que é a sua capacidade de planejar. Então a gente passa para a formalização do seu negócio, transformando a sua ideia num plano de negócio. E o plano de negócio nada mais é do que a sua maneira de colocar em palavras tudo aquilo que você quer fazer. De dizer para as pessoas, olha, é isso aqui que vai rolar. Eu acredito nessas premissas. Eu coletei essas restrições. Eu estou analisando esses riscos. É dessa forma que eu vou responder. É assim que eu vou caminhar. E aí, quando você tem ali um plano de negócios, é essencial que você coloque esse plano de negócios divida esse plano de negócios em pequenas porções que a gente chama de business cases.
E o que são os business cases? Business cases são ferramentas que pretendem simplificar a cabeça de quem vai fazer aportes, de quem vai te apoiar. Se um investidor não tem a capacidade de entender rapidamente o teu modelo de negócio, então ele vai geralmente pular fora. E a gente não quer isso. Então a gente constrói cenários diferentes e geralmente eu sugiro que você construa 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. São 3 business cases que você vai apresentar. E aí você vai passar esses business cases por uma outra ferramenta chamada de Semi-Gated Funnel. Essa ferramenta ela é parecida com uma sequência de peneiras cada vez mais finas, e essas peneiras elas vão te ajudar a identificar onde é que você está falhando e onde é que você está acertando, onde é que você está arrojando de maneira adequada e onde é que você está sendo exageradamente exagerado. E aí você vai filtrando os seus business cases e vai eleger um melhor. Eleger o melhor, aquele é o caminho que você vai seguir. É por conta daquele business case exatamente que o teu financiador, o teu apoiador, o teu investidor vai te ajudar. E aí, começando o teu negócio, fazendo funcionar, dando os primeiros passos, você vai de novo voltar para a planilha, vai ver onde é que você está acertando e onde você está errando, você vai começar a refazer, criticando a si mesmo a sua solução, e aí você vai implementando melhoria. Essa é a visão, é a base da visão do que a gente chama de metodologia ágil. A metodologia ágil é aquilo que tem que permitir um certo dinamismo no teu plano de negócio. O teu plano de negócio jamais pode ser estático. Ele tem que ser um organismo vivo, que se moderniza à medida que você evolui. Você vai construindo novas verdades à medida que a sua mente vai atingindo novos patamares. E isso é uma forma de pensar como um cientista. E aí, depois que o seu negócio está funcionando, vai chegar um momento em que você vai lidar com uma escolha. Você vai ter que escolher entre crescer e entre vender o seu negócio. E essa é uma escolha que tem que ser feita de maneira, mais uma vez, técnica. Será que você tem perna para crescer o teu negócio? Será que você tem perna para dar o próximo passo? Ou será que o melhor é vender uma parcela do teu negócio e investir em outra coisa? Pode ser então que essa resposta esteja escondida no teu planejamento estratégico. O planejamento estratégico é aquele documento que vai te permitir uma vida diferente daquele que fica apagando incêndios todo dia. Existe um empreendedor que vive para apagar incêndio e existe um empreendedor que trabalha com um método para que o próximo passo seja alicerçado hoje. A gente prepara o terreno do amanhã agora. Quem vai te permitir fazer isso com calma e precisão é o planejamento estratégico. E o teu planejamento estratégico ele vai ser dividido em iniciativas estratégicas e ações estratégicas. Iniciativas e ações são diferentes porque elas dependem de objetivos e metas, respectivamente. Então, se você entende a diferença que tem em termos de amplitude, um objetivo de uma meta, você já identificou onde eu quero chegar com isso. E aí, o teu planejamento estratégico, então, é aquilo que vai te permitir dar o próximo passo. É aquilo que vai fazer com que você, alicerçado por fatos, dados e evidências, saiba exatamente o que fazer todo dia. A sua jornada como empreendedor vai estar muito mais simples porque você simplesmente planejou. Você não está descobrindo o que é necessário fazer dia após dia após dia. Então, tudo que eu queria nessa fala era te convidar para entender que esses processos, eles podem gerar resultados para você. E aí, para ilustrar o que eu estou falando, eu vou contar uma história muito rápida de um cara chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático que viveu ali em torno de 630 a.C. E Tales de Mileto é conhecido como o primeiro empreendedor. É óbvio que você conhece Tales de Mileto
por conta da sua matemática, mas ele também soube ganhar dinheiro com isso. Diz a história que Tales de Mileto era competente para identificar padrões. E aí, olhando para o clima, ele identificou que naquele ano a safra de azeitonas ia ser espetacular. Então ele se antecipou, assumiu determinado risco e encomendou a fabricação de prensas para transformar azeitonas em azeite. E aí os caras falaram para ele, mas Tales, nem azeitona você cultiva, cara. Aí o Tales falou, mano, vai por mim, eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele foi lá, investiu o dinheiro dele, contou com a possibilidade de dar errado, ele assumiu o risco, mas ele simplesmente baseou as suas escolhas, as suas decisões em fatos, dados e evidências. E aí, cara, o que aconteceu foi que naquele ano a safra de azeitonas foi espetacular. E os produtores de azeitona tiveram uma safra tão além do que eles estavam esperando que os fabricantes de prensas não estavam dando conta do recado. E aí o Tales chegou no mercado e disse, pessoal, ninguém se preocupe, eu tenho prensas aqui para vender. Uma prensa na época custava, sei lá, R$100, e aí ele estava vendendo as prensas supervalorizadas, é claro, porque ele estava entregando uma solução urgente para pessoas que estavam desesperadas por aquela solução. Então ele nadou no tal Oceano Azul porque foi tecnicamente preciso. Tomou decisões orientadas por fatos, dados e evidências, pensando como cientista. E aí você deve estar falando, olha Diego, eu não sou cientista e eu preciso te dizer, é sim. Ciência é sinônimo de conhecimento. E quando você diz que tem ciência sobre algo, é porque você sabe sobre aquilo. Você conhece, você tem noção do que você está falando. Então, somos todos cientistas. O que eu te peço aqui é para valorizar a sua capacidade, a sua competência de analisar o mundo que está à tua volta com o interesse de tomar decisões muito mais assertivas na sua vida. Eu te convido a confiar muito mais na sua capacidade, na sua competência de fazer leituras técnicas e de agir de maneira mais respeitosa consigo mesmo. Desejo que vocês todos tenham um sucesso extraordinário nas suas jornadas. Um abraço, muito obrigado por quem está aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! E é óbvio, Mona Lisa, Oi. que eu posso ficar aqui para se alguém tiver alguma pergunta. Excelente, temos perguntas da plateia? Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Eu tenho uma pergunta. Como que a gente consegue trabalhar, e principalmente para as pessoas que têm mais resistência à inovação, até mesmo aquelas que são mais criativas e não gostam de processo? Como é que a gente consegue adaptar a nossa forma de pensar para ser menos ao acaso e ter mais processo para, por meio da pesquisa, de métodos e processos, a gente conseguir ter soluções e ideias mais tangíveis e com potencial de dar certo, né? Não ficar esperando que você está no chuveiro e você liga aí e teve uma ideia milagrosa. Não, se a gente consegue aplicar metodologias e processos, a gente sabe que pode dar. Mas qual a sua dica para as pessoas que talvez prefiram ser mais fluidas de implementarem na sua rotina mais processos, mais métodos, para trazer mais dados? Legal, excelente pergunta. Primeiro eu quero falar sobre criatividade. A criatividade, por essência, ela nunca vai ser fruto de mentes preguiçosas. Aquela visão do momento eureka, ela é bastante diferente do que acontece na realidade. Eu estava no MIT e eu conheci pessoas que tiveram ideias incríveis, mas essas pessoas estavam estudando as áreas delas há anos, sabe? Então, é bastante difícil que alguém que não esteja envolvido com o contexto vai ter uma ideia no chuveiro, vai, puxa vida, desenvolver uma solução. Mas se isso acontecer, eu sugiro que essa pessoa procure gente que entende de processos. Por exemplo, vá até o Sebrae, procure pessoas que entendem de como funcionam os processos de gerenciamento da criatividade. Vai lá e procura gente que entende de análise de viabilidade financeira. Procura gente competente para fazer com que a sua ideia não se perca no tempo.
para que ela seja convertida numa solução e para que daqui a pouco essa solução possa virar um negócio e gerar resultado. Valeu! Valeu. Tenho só mais uma pergunta. Vamos pensando aí, galera, para virar um bate-papo entre todos nós, senão eu vou monopolizar um pouquinho aqui o microfone. Depois que a gente tem essa ideia, na etapa ali de validação, eu vejo muitos empreendedores pecando nessa etapa, já que a gente está pensando assim, desde a ideia até o momento do sucesso, né? O que você acredita que são os critérios de uma boa validação dessa solução, para saber se a coisa é só da sua cabeça ou se o mercado realmente tem aquela necessidade? Legal. Não existe validação sem o teste do cliente. Defina a tua persona, define quem é teu cliente e entregue o primeiro protótipo da tua solução para esse cliente e colha feedback. Outro dia eu assisti um vídeo do desenvolvedor do Gmail e o programador falou, olha, eu desenvolvi o Gmail num dia, a primeira versão. E aí eu compartilhei, né, aquela primeira versão com os meus colegas e aí todo mundo me disse, cara, mais um e-mail. O e-mail já existe há 30 anos. O e-mail foi a primeira coisa desenvolvida na internet. A internet foi desenvolvida por físicos de Stanford para que eles pudessem se comunicar através de um protocolo via linha telefônica. Era Hypertext Protocol, Hypertext Transfer Protocol. Era um protocolo de transferência de hipertexto. E-mail é a base da internet. E aí o cara vem com mais um e-mail. Vai me dizer se você tem ou não um Gmail. Com certeza, até prefiro. Todo mundo prefere o Gmail. Mas o que acontece é que ele foi entregando as primeiras versões, ele foi entregando os protótipos e colhendo feedback. O que você espera de um e-mail? Aí tinha gente que eu espero que seja totalmente igual ao Outlook. Não, esse cara não vai ter o desejo dele satisfeito. Mas aí outras pessoas foram pedindo o que a gente chama de features, que são características, e ele foi simplesmente agregando essas características até ter um produto interessante, atraente e que pudesse ser disseminado. E hoje a gente usa o Gmail de maneira completamente disseminada, né? Adorei o exemplo, e realmente dá bem a tangibilidade, né, do que é essa etapa de construção de uma empresa. E a gente está falando de um produto específico, que é a base da empresa, mas até para constituir a startup também existem outros fatores que estão envolvidos, não é só produto. Que outras dicas você daria para as pessoas que estão aqui começando uma startup, não são administradores de formação, mas estão iniciando um negócio? Quais são as dicas básicas de você atrelar esse produto muito bom a uma estratégia, aquele conjunto de coisas para aumentar a sua chance de dar certo ali como empresa? Vou fazer mais uma vez um jabá. Procura um gerente de projetos como eu, né? E esse gerente de projetos, ele tem na cabeça um roteiro muito bem estabelecido de como transformar uma solução num produto, né, num MVP, e como viabilizar a conversão desse MVP numa solução que possa ser negociada, que possa virar uma inovação. E o que é uma inovação? Inovação é uma novidade que agrega valor de maneira sistêmica. Não estou falando de benefício. O que é um benefício? A Mona Lisa se beneficia, mas ninguém aqui mais. O que é agregar valor de maneira sistêmica? Todo mundo pode lucrar. Esse é um dos tripés da inovação. E o terceiro tripé, de maneira sustentável. Aquilo tem que ser fácil de ser mantido, inclusive depois que o fundador foi embora. É o caso da Apple, por exemplo. A gente tem produtos fantásticos e o Steve Jobs nem está aqui, mas ele começou um movimento tão interessante, tão valioso. Esse movimento é tão sustentável que quando a gente hoje fala de Apple, é impossível não vincular aquelas características que a gente adora debater sobre do Steve Jobs, né? Do cara que é viciado em coisas novas que facilitem a vida das pessoas. Então, é necessário entender que esse processo ele já está estabelecido. A gente tem uma ideia de que uma startup ela consiste de descobertas diárias. Muitos processos eles podem ser acelerados se você simplesmente entender que alguém já fez antes. São os frameworks, né? Existem frameworks, é assim que a gente chama mesmo, que podem ser simplesmente replicados. Uma coisa que é crucial,
não tente replicar frameworks muito diferentes da cultura na qual você está inserida. Tem gente que fala, a gente precisa replicar a mentalidade do Vale. Cara, nós não somos a Califórnia, aqui não tem dinheiro sobrando. O erro tem que ser visto como um capital. No Brasil, errar pode significar quebrar para sempre. Você nunca mais vai conseguir se erguer, a não ser que você tenha um país rico, sabe? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e tem que procurar gente que já fez antes, copiar modelos, pedir ajuda. Essa é a minha grande sugestão, peça ajuda. Adorei. E acho que na sua fala também me trouxe um grande insight, que é sobre essa questão do erro. Quando é traduzido e tem essa visão muito romântica sobre o que é empreender, as pessoas acham, e eu já vi muito empreendedores chegar falando assim, eu já errei, já quebrei tantas vezes. Só que o que os investidores ou as pessoas interessadas estão ali de olho, na verdade, não é se a pessoa já testou e deu errado, é se ela aprendeu com o que deu errado. Então não é simplesmente, bati minha cabeça 10 vezes na parede e tô vindo aqui para você com a nova parede que eu sei que eu vou bater minha cabeça nela também. E aí a pessoa provavelmente vai ver que deu errado e ela não aprendeu em nada. Então acho que com essa questão do erro, e é mais a visão brasileira que eu acredito que é da tradução da filosofia que vem de lá, é importante trazer esse significado também. Que essas pessoas esperam ver quem aprendeu com os erros e tem aqueles ensinamentos já enraizados no seu modus operandi, né, na sua atuação diária, que ela já evita cometer aqueles mesmos erros. E não aquela pessoa que continua errando loucamente, né, sem saber o que esperar no dia seguinte. Tem uma fala famosa do Elon Musk. Ele disse que ouviu de um amigo que empreender é andar na beira do abismo e comer caco de vidro. Andar na beira do abismo significa estar com medo de cair o tempo inteiro. A sua empresa pode quebrar amanhã. E tudo depende da sua capacidade de resolver os problemas que surgem na sua caminhada. Porque resolver problema é a posição do fundador, de um CEO, de uma startup. E é nessa que ele fala a respeito de comer caco de vidro. As pessoas têm sim uma visão romântica de que eu vou empreender, vai dar tudo certo, vou ficar bilionário, as pessoas vão querer investir. Mas um CEO, um fundador, ele está o tempo inteiro com medo de quebrar. E porque ele está com medo de quebrar, ele come caco de vidro o tempo inteiro. Ele fica arrumando os problemas, corrigindo os erros, alinhando as equipes, tentando arrumar mais dinheiro, tentando vender de uma forma diferente, sabe? Então, faz todo sentido o que você falou. Empreender não tem nada de romântico. Não é nada fácil também. Temos perguntas da plateia? Você falou de MVP, né? E eu lembrei de um projeto há um tempo atrás que ele fracassou, de certo modo, na penetração de mercado do MVP. Você teria uma dica bacana para passar para esse caso, aquele primeiro passo? Porque depois que você arranja o primeiro cliente, fica fácil. Mas o primeiro cliente é um grande diferencial, é um passo assim enorme que a gente dá, né? E um deles eu não consegui dar esse primeiro passo. O que você poderia me ajudar nesse caso? Não existe ciência a respeito do que a gente chama de penetração de mercado. Penetração de mercado é alquimia. Você testa e vê o que dá. A gente tem alguns processos, né? O primeiro processo é a validação, o Customer Validation. Você vai validar o seu consumidor, né? O seu cliente. Você não está validando o seu produto, você está validando o seu cliente. Então, você tira o foco do seu produto e põe o foco no seu cliente. Olha, eu vou te mostrar que você tem uma determinada dor e eu vou pedir para que você teste a minha solução, para que você próprio verifique se essa solução atende à sua demanda. E aí, aquele teu conjunto de clientes que você está tentando validar vai te dar os feedbacks necessários para você lapidar, seguir no processo de lapidação do teu produto minimamente viável, né? Agora, existe uma ciência, faz assim que vai dar certo? Não. Se existisse, cara, o que ia ter de startup de sucesso por aí? Mas eu adorei tua pergunta. Boa noite, tudo bom, Nolasco? Eu queria perguntar sobre o uso de IAs, que hoje em dia a gente está usando muito IA para tudo. E eu queria falar sobre o uso de IAs para o barateamento dos custos de novas startups.
Olha, tem muita gente fazendo um rebuliço extremamente relevante a respeito do uso de inteligência artificial para tudo. Só que as pessoas estão focadas naquilo que vai mudar. Sabe? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser daqui 10 anos? E está todo mundo tentando descobrir, adivinhar o que vai mudar. E aí as pessoas estão nesse boom da inteligência artificial com razão. Eu também estou na hype. Mas eu geralmente peço para as pessoas prestarem mais atenção naquilo que não muda nunca. Existem coisas que não mudam nunca. E essas coisas são a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de baratear os nossos custos para lucrar mais, a vontade de atender o nosso cliente de maneira mais assertiva para que o nosso cliente se torne um cliente fiel. Então, como é que você pode utilizar a inteligência artificial? Eu acho que você tem que tentar ensinar para a inteligência artificial quais são os padrões que nunca vão deixar de se repetir. E você, se atacar esses padrões, já vai estar na frente de muita gente. Então, é legal pensar a respeito do futuro? Claro que é. Mas é legal também pensar a respeito daquilo que nunca vai mudar. Eu não sei se a galera pensa nisso, mas gostei da pergunta. Carol. Temos mais perguntas da plateia? Eu tenho mais um aqui. Se vocês não forem perguntando, eu vou usando aqui meu tempo para perguntar. A jornada dos empreendedores ela é muito solitária, né? E a gente sabe que as startups que dão certo normalmente não eram uma pessoa sozinha, uma equipe de uma pessoa só fazendo. Quais são as suas dicas que você tem para compartilhar para a gente sobre como escolher talvez um cofundador, como montar um time inicial com as habilidades campeãs de fazer a minha empresa ali chegar para o próximo nível. E até mesmo, se você puder complementar, falando sobre essa questão da pessoa que teve a ideia, muitas vezes ficar protegendo como se fosse ali my precious e ficar muito dominante sobre ela e não deixar essas pessoas que vão entrando depois colaborar com essa ideia, ficar muito ali naquela dominância, né? Então, fala sobre essas relações de trazer novos fundadores ou novas pessoas para o time e como a gente não deixar esse pensamento my precious dominar aí na jornada. Eu acho que é sempre muito legal se envolver com pessoas ousadas. E eu tenho uma definição meio coach de ousadia. Ousadia, no meu entendimento, tem a ver com otimismo em primeiro lugar. Então é muito bom ter gente otimista do seu lado. Ter gente que olha para um problema e fala que bom que a gente tem capacidades mentais e pode se envolver com o desenvolvimento de uma solução para esse problema. E é otimista geralmente quem se responsabiliza pelo futuro, sabe? Porque o cara que só espera, esse cara geralmente é pessimista. A menina que está lá falando, não vai dar certo, ela está esperando outra pessoa resolver por ela. Então, otimismo é uma coisa importante. Depois, é legal ter gente que respeita a própria identidade. E respeitar a própria identidade tem um fundamento muito grande na diversidade. Eu não quero me parecer com você. Eu quero que as minhas competências complementem as suas. Isso é identidade. Eu não vou me moldar a você para a gente ficar parecido, startupeiro junto. Tá? Não. A gente precisa entender que cada um é cada um e a gente junto é muito mais do que dois. Terceiro passo, eu gosto de gente disciplinada. Porque a pessoa que se compromete hoje, mas amanhã já esqueceu, essa pessoa ela não está do teu lado mesmo. Quarto lugar, eu gosto de gente que não liga para a opinião alheia. Porque empreender tem muito a ver com romper barreiras. E quando você está rompendo barreiras, você lida com julgamento o tempo todo. E por último, e mais importante, a pessoa que está do teu lado tem que ser perseverante. Sem perseverança, você vai travar no primeiro, segundo obstáculo e ali a tua startup, a tua ideia tem potencial para morrer. Então, eu acho que quem for investir na tua startup vai olhar para essas características que a gente chama de soft skills e vai tentar identificar elas em você. Né? E aí quando a gente fala das pessoas que são apaixonadas pelas próprias soluções, isso é extremamente comum, até certo ponto isso é valioso. Isso não pode extrapolar os limites do aceitável. Essas paixões, elas não podem, por exemplo, resistir a fatos, dados e evidências.
Eu chamo de anti-intelectualista aquela pessoa que, mesmo à luz de novas evidências, decide seguir acreditando no modelo anterior. Esse é o anti-intelectualista. Então, não se envolva com gente assim, ou então, se você tiver gente assim, tente dizer para essas pessoas, olha, o mundo muda, o mundo muda todo dia, e é melhor você vir junto, senão você vai ser atropelado. Massa de... Eu vi hoje nos relatos de algumas startups a busca de parcerias, até mesmo entre elas, né? Eu sou professor de robótica e a gente chama isso de teoria do ganha-ganha, onde quanto mais você agrega, mais você tenta crescer em conjunto. Eu gostaria de saber o que você pensa dessa teoria de startups, mesmo pequenas, tentarem se juntar para trazer, né, viabilizar ainda mais o que eles estão procurando. E gostaria também de saber se você tem alguma dica, se isso realmente é válido ou se é mais fácil ir mais para a área de investimento direto ou não, buscar parcerias seria interessante mesmo nesse começo, nessa entrada aí da startup. A ideia do ganha-ganha, ela é fundamentada na noção que a gente tem sobre princípios. Se os princípios da sua startup são parecidos com os princípios da minha startup, então pode ser, e como princípio eu não estou falando de início, eu estou falando sobre valores, sobre visão, sabe, sobre missão, sobre propósito. Quando as nossas empresas, quando as nossas ideias são sustentadas por princípios parecidos, a chance da gente fazer uma boa cooperação, ela é incrível. E eu não estou falando de colaboração, eu estou falando de cooperação. É diferente. Colaborar, co é junto e labor é trabalho. Colaborar é trabalhar junto. Cooperar é operar junto. E operar é fazer tudo. Operar é fazer tudo. Então, se a tua startup precisa de algo que eu posso entregar, se a gente está cooperando, vamos nessa, eu vou cooperar com você. Quando a minha startup precisar de algo que você consegue entregar, vamos nessa, você coopera comigo, né? Então, trabalhar junto é muito inteligente quando a gente ainda tem uma solução incipiente a ponto da gente não conseguir buscar investimento ou buscar o que a gente chama de smart money, né? Que é o dinheiro que chega junto com a orientação e tal. Mas eu defendo a ideia de que você deve sim investir em cooperar com outras startups, porque essa caminhada, como a Mona Lisa falou, geralmente é muito solitária para algumas pessoas. E não precisa ser, de jeito nenhum. Tem muita gente andando o mesmo caminho que você quer andar. Tem gente que está mais na frente, pode te ajudar. Tem gente que está um pouco atrás, você pode puxar essa galera aí. Temos mais perguntas? Então eu queria pedir... Tem mais uma? Opa, ficou assim meio... não sei se levanta. Eu queria perguntar sobre a inclusão de UX nas metodologias ágeis para o aumento de produtividade e geração de valor para as startups. É o que a gente chama de experiência do usuário, né? UX, User Experience. Se você não tiver um olhar para a experiência do teu usuário, você está fadado ao fracasso. Se você achar que a tua solução basta por si só, você está fadado ao fracasso. Eu tenho um exemplo que eu vivi na pele, você sabe disso, que é o exemplo da universidade. A universidade passou um período muito grande ignorando a experiência do usuário. A universidade passou um período muito grande sem entender que ensino, pesquisa e extensão tinham relação com competência, e competência é conhecimento, habilidade e atitude. Ninguém entendeu que o papel da universidade era promover o ambiente para que estudantes se tornassem competentes em suas áreas. A galera achava que o conteúdo bastava. O que aconteceu foi uma debandada das universidades. As universidades estão esvaziadas. E não são só as privadas, não. As públicas também. No Brasil, existe uma corrente que não acredita que estudar vale a pena. A galera fala, para que eu vou fazer graduação se tem aqueles vídeos dos milionários que dizem, olha, não estude, trabalhe. E essa galera está errada? Eu não sei. Eu sei que a experiência do usuário na universidade brasileira
é muito diferente da experiência do usuário que eu vivi lá nos Estados Unidos. Eu fui imerso na cultura do MIT. Eu cheguei lá e eu fui abraçado, era quase como se eu estivesse sendo afogado na cultura deles. Eu não podia ser diferente. Eu me dei mal em alguns aspectos, vários aspectos. Eu tive que lidar com problemas pessoais, porque a minha cultura ela era extremamente diferente. Mas se eu não me adaptasse ao ambiente, eu ia sofrer dobrado. Então o que eu fiz? Eu fui me adaptando, aprendendo, evoluindo, e foi aí que eu decidi trazer uma visão daquele lugar, que eu acredito que é incrível. Eu vim com essa ideia de que todo brasileiro deveria ir para o MIT, porque eu fui para lá e vivi uma experiência transformadora. E tudo isso se deve à experiência do usuário daquela universidade. Eu fui lá e tive uma experiência incrível. E as pessoas me perguntavam o tempo inteiro se eu estava feliz com o que eu estava vivendo, se eu estava satisfeito, o que eu esperava, que tipo de suporte que eles podiam me dar. O tempo inteiro eles estavam querendo saber como é que eu podia melhorar, né, naquela minha jornada lá. Então, acho que a experiência do usuário tem que ser central em tudo que a gente faz. Temos mais perguntas? Aqui. Boa noite, tudo bom? Eu queria saber se você já empreendeu, se você já abriu algum negócio, se você já teve alguma empresa, para colocar tudo que você aprendeu em prática, ou se você tem vontade de empreender. Boa pergunta, é muito legal isso aí, porque geralmente a gente é chamado de empreendedor de palco, né? Em 2018 foi a primeira vez que eu empreendi, eu montei um curso pré-vestibular, não é um empreendimento inovador, é um negócio mais clássico. O modelo de negócio já estava bastante bem testado, né? A gente foi inovador em alguns aspectos, aí é o que a gente chama de inovação aditiva, né? Mas foi um empreendimento que eu vendi, então show de bola, foi vendido, massa. Aí depois eu trabalhei numa empresa que era um hospital, e aí eu trabalhei lá como coordenador científico. E o meu papel era coordenar projetos de pesquisa dentro desse hospital. Só que os donos do hospital falaram, olha, nós não vamos te dar dinheiro. Eu falei, tudo bem, posso construir meu dinheiro aqui? Pode. Aí eu fiz o que eu chamo de intraempreendedorismo. Eu entendi qual era o contexto que eu vivia ali no hospital, e aí eu montei uma empresa dentro do hospital para gerar dinheiro. Então essa empresa vendia um serviço, esse serviço gerava caixa, o hospital, essa instituição era uma instituição sem fins lucrativos, então não tinha a obrigação de botar dinheiro no bolso do dono, o dinheiro que a gente conseguiu era investido na empresa. E agora eu estou investindo novamente, estou empreendendo novamente na área da educação. O meu terceiro empreendimento, a ideia, ontem mesmo eu estava conversando com um potencial cofundador, então a ideia é inaugurar em julho um novo empreendimento também na área de educação. Eu também sou da área da educação empreendedora, né, do Sebrae. Conta mais um pouquinho desse empreendimento da educação, que você falou que vai abrir em junho, né? Conta um pouquinho mais detalhes do que você está pensando. Legal. A gente está desenhando processos que são inovadores de maneira aditiva novamente. Então, mais gente já fez o que a gente está fazendo, só que não da mesma forma. Então, a gente está agregando conceitos que a gente nunca viu aqui, a gente está agregando serviços adicionais que a gente nunca viu aqui, e a gente está pautando o desenvolvimento do negócio no que a gente chama de jornada do estudante. A jornada do estudante vai ser o nosso diferencial de valor, porque ninguém jamais pensou em promover a oportunidade do estudante viver uma jornada como a gente está pensando, né? Então, o nosso empreendimento, ele está nascendo em torno dessa ideia de que o estudante ele não vai precisar descobrir o que ele vai precisar fazer no dia a dia. A gente vai oferecer para ele um planejamento que vai ser desenvolvido dentro do dia dele, né? Bacana. Eu não sei se você conhece o programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae, né? E ele está com um projeto de educação empreendedora dentro das escolas, que a gente trabalha muito sobre
a jornada do estudante, e a gente traz várias soluções do Sebrae, inovação, tecnologia e socioemocional, bem bacana mesmo. Depois Como é que é o nome do programa? É Agente Local de Inovação. Agente Local de Inovação. Da Educação Empreendedora. Educação Empreendedora. Isso, é muito bacana. Prometo que eu vou pesquisar sobre isso. É muito bacana o projeto mesmo. Muito obrigado pela dica. Temos mais perguntas, pessoal? Gostei que o papo foi rendendo, né? A gente começou a perguntar, depois várias curiosidades. Então, vamos pedir as últimas dicas. As últimas dicas do Diego pra gente poder ir pra casa pensando o que colocar em prática amanhã. Eu vou acordar domingo, ainda é feriado, mas quais são as dicas pra gente começar a colocar em prática o que a gente debateu aqui hoje? Eu entendo que toda caminhada tem um primeiro passo, né? Então, não deixe para amanhã o primeiro passo. Deixar para amanhã é sempre um erro. E as pessoas geralmente deixam para depois de amanhã, sabe? Depois de amanhã é um dia especial na vida de todo mundo, né? Depois de amanhã é o dia que vai vir depois da preparação. Então amanhã eu vou começar a me preparar para depois de amanhã eu começar a agir. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt e ela fala que a boa vida consiste em trabalhar, em construir um legado, que ela chama de obra, e em agir. A ação é um dos pilares da boa vida. Então, não deixe para agir depois de amanhã. Comece a agir agora. Essa é a minha grande dica. Valeu. Bom, uma salva de palmas para o Diego Nolasco. Muito obrigada.